Domingo da 50ª, 2 de março de 2025. Uma nova era abre na história da humanidade. Depois de Adão, pai do gênero humano, 70ª, depois de Noé, pai das novas gerações, 60ª, surge hoje a figura magnífica de Abraão, pai de todos os crentes, que nos é apresentado nas lições de matinas. Porque acreditou na realização das divinas promessas, é que Abraão é nosso pai na fé, e porque aceitou sacrificar Isaque, o filho da promessa, sobre o qual repousava toda a sua esperança, é que Deus lhe multiplicou a posteridade como as estrelas do céu e as areias do mar. No dizer de São Paulo, somos nós essa posteridade, Cristo e nós ao mesmo tempo. E Isaque, destinado à imolação e arrancado depois à morte, é a figura de Jesus, morto e ressuscitado. Eis que subimos para Jerusalém. Ao lado do anúncio da paixão, o Evangelho recorda-nos na cura do cego de nascença o dom da fé que liberta o homem da cegueira, das trevas do pecado. A epístola, hino entusiasta de São Paulo à caridade, sublinha a transformação sobrenatural que a redenção de Cristo deve operar nas almas. Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Astor Senhor, nós vos suplicamos que atendais benigno às nossas preces, e libertados dos laços do pecado,
nos preserveis de toda adversidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus, convosco vive e reina em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola de São Paulo. Apóstolo aos Coríntios Irmãos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que tine. Se tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e possuísse toda a ciência, e se tivesse toda a fé, de modo a transportar os montes, mas não tivesse a caridade, não seria nada. E ainda que distribuísse todos os meus bens para mantimento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, nada me aproveitaria. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata levianamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não cuida de seus interesses, não se irrita, não julga mal, não folga com a injustiça, porém alegra-se com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca há de acabar, ainda que tenham fim as profecias, cessem as línguas, e a ciência seja destruída, porque é em parte que conhecemos, e é em parte que profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, será abolido o que é incompleto. Quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem feito, abandonei o que era de menino. Agora vemos a Deus como por um espelho, em enigma. Mas então, o veremos face a face. Agora conheço-o em parte, mas então o conhecerei tão bem, como sou conhecido eu mesmo. Agora, portanto, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. A maior delas, porém, é a caridade.
Sequência do Santo Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, tomou Jesus consigo os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e cumprir-se-á tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem. Porque aos gentios há de ser entregue, e será escarnecido, açoitado e cuspido. E havendo-o açoitado, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Eles nada entenderam, pois esse discurso era para eles obscuro, e não penetravam o que lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele, perto de Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho a mendigar, e ouvindo muita gente passar, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que passava Jesus Nazareno. Ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E os que iam adiante o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais, clamava: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que o levassem à sua presença, e quando ele se aproximou, interrogou-o com estas palavras: Que queres que te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu veja.
E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo o cego viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, rendeu louvores a Deus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então faltam 3 dias para o início da Santa Quaresma. Então estabelecer logo as práticas desse tempo de Quaresma, em geral em 3 campos. Campo da mortificação, não só no comer e no beber, mas pode ser, por exemplo, tomar a resolução de não perder tempo na internet com o que não é estritamente necessário, em redes sociais particularmente. Então, no campo da mortificação, no campo da oração, no campo da caridade. Aproveitar esse tempo da Quaresma para abandonar um pecado a que temos mais apego, para combater nosso defeito dominante. O objetivo da Quaresma não é simplesmente fazer penitência, mas nos fazer progredir no amor a Deus. Para tanto, esses meios são necessários: mortificação, oração, práticas de caridade. Continuamos, caros católicos, nossa primeira série de sermões sobre as cerimônias da Santa Missa no rito romano tradicional. Interromperemos essa série durante a Quaresma para retomá-la depois em momento oportuno. Já vimos que com os paramentos o sacerdote se reveste das virtudes de Cristo, cada paramento representando uma qualidade que deve ter o padre ou representando um aspecto do sacerdócio. Vimos a aspersão de água benta, que pode ocorrer nos domingos, e como ela nos dispõe para assistir bem à Santa Missa. Falamos das orações ao pé do altar, com o padre que treme diante do mistério estupendo que é a Santa Missa, mas que ao mesmo tempo confia na misericórdia divina, esperando em Deus. Tratamos da confissão dos pecados, do confitium, para que se obtenha o perdão mesmo das faltas veniais, a fim de que o padre possa celebrar bem os santos mistérios, para que os fiéis possam receber bem os frutos da missa. Vimos como o padre, ao subir ao altar, pede mais uma vez que suas iniquidades sejam afastadas dele, como ele pede a pureza e pede a ajuda dos santos, em particular dos santos que estão no altar pelas relíquias. Então, como ele pede para que seus pecados sejam perdoados. O sacerdote está então no altar de Deus. Na missa solene, com diácono e subdiácono, na missa cantada, havendo oportunidade, o sacerdote procede à incensação. O incenso se oferece a Deus em ato de latria, destinado então exclusivamente a Deus. O incenso é, na verdade, uma espécie de oração sacrificial. Os judeus o entendiam assim e os idólatras também, os pagãos também. Tanto que esses últimos queriam que os cristãos oferecessem simplesmente um único grão de incenso aos deuses, pois oferecer um grão de incenso seria reconhecer a divindade desses falsos deuses, prestando um culto de latria a eles. O incenso é uma espécie de oração sacrificial, porque ao queimar ele se consome em honra da divina majestade, como num sacrifício. Assim, o incenso oferecido pelos magos a Cristo significa a divindade de Cristo, pois o incenso só se oferece a Deus, mas significa também o sacrifício de Cristo, que deveria consumir sua humanidade no sacrifício da cruz para nos salvar, como o incenso se consome no turino. A fumaça do incenso significa a oração, como nos diz o Salmo: dirigi, Senhor, a minha oração como um incenso diante de Ti. Vemos também no Apocalipse a simbologia do incenso como oração, quando o anjo do Apocalipse se aproxima do altar para oferecer os perfumes com as orações dos santos. E
esse anjo que oferece a oração do justo diante de Deus, que leva as nossas orações até Deus, é Cristo. Se a fumaça representa a oração, o turíbulo representa o coração do homem. O coração do homem deve ser como o turíbulo, aberto no alto e fechado embaixo. Isto é, aberto para as coisas do alto e fechado para as coisas terrenas. O coração do homem deve estar aceso com o fogo da caridade para poder agir sempre em direção ao céu. Como no turíbulo aceso, com o fogo, como no turíbulo aceso, com o carvão, a fumaça se dirige sempre para o alto. A fumaça é símbolo da nossa oração e das nossas ações, que devem ter sempre por finalidade o céu, superando todos os obstáculos para alcançá-lo. A exemplo da fumaça que sai do turíbulo, que sempre se dirige para o alto, apesar de todos os obstáculos. O padre coloca 3 vezes incenso sobre o carvão que está no turíbulo, em honra da Santíssima Trindade, pois é preciso adorar igualmente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são um só Deus em 3 pessoas. O sacerdote abençoa o incenso, dizendo: sejas abençoado por aquele em honra de quem vais queimar. A mão esquerda do padre, no momento da bênção, está sobre o altar, para mostrar que o poder que o padre tem de abençoar vem de Cristo, representado pelo altar. Feita a imposição do incenso, o sacerdote incensa a cruz, primeiramente. Em seguida, as relíquias dos santos, se houver, se elas estiverem expostas sobre o altar. Incensa as imagens que estiverem sobre o altar. Depois, incensa o próprio altar. Finalmente, é o sacerdote que é incensado. Incensam-se a cruz, as relíquias, imagens que estão sobre o altar, incensam-se o altar e o sacerdote. E todas essas coisas têm em comum para serem incensadas: a associação íntima a nosso Senhor. A cruz, o altar e o sacerdote são, em certo sentido, o próprio Cristo. Os santos, nas relíquias e nas imagens, estão intimamente unidos a Cristo no céu. Assim, todo o altar fica envolto pelo incenso, anunciando o mistério, o sacrifício que será oferecido em breve. O incenso abençoado e queimado dessa forma é também um sacramental, que ajuda a dispor nossa alma para rezar bem e que afasta o demônio. Após a incensação, disse o introito. A missa com canto, ele é cantado pela Escola Cantorum, enquanto o padre reza as orações ao pé do altar, em voz baixa, com o cerimoniário, com o diácono e o subdiácono. O introito é composto de uma antífona, em geral tirada do Antigo Testamento, de um salmo, do Glória Patri e da repetição da antífona. Antigamente, muito provavelmente, se rezava um salmo inteiro para a procissão de entrada. Esse costume de cantar salmos, são muitos os trechos de salmos na Santa Missa, esse costume vem da sinagoga. Esse canto de entrada é tomado também de um costume da antiguidade, quando se acompanhava com o canto a entrada do soberano, de seu representante ou de sua imagem. O introito, tirado então quase sempre do Antigo Testamento, representa justamente a entrada de Nosso Senhor no mundo, a entrada no mundo anunciada pelo Antigo Testamento, pelos patriarcas, pelos profetas, pelos salmos. Após a antífona e o salmo, vem o Glória Patri, que significa o louvor do pequeno resto judeu, apóstolos e discípulos de Cristo, que aceitaram Nosso Senhor Jesus Cristo e que confessam, portanto, a Trindade das pessoas divinas. A antífona é repetida depois do Glória Patri, mostrando que a Igreja aceita o Antigo Testamento, que ela prega como já realizado em Cristo aquilo que o Antigo Testamento somente anunciou. O introito, como o próprio nome diz, introduz a missa
que é celebrada no dia. A importância atribuída às primeiras palavras de um texto pelos antigos faz com que o texto receba o nome dessas primeiras palavras. Podemos observar isso ainda com os documentos do Papa, por exemplo. E é assim também com a Santa Missa. Muitas missas recebem o nome das primeiras palavras do introito: Letare, Gaudete, Quasimodo, Requiem. O introito dá o tom da missa, do mistério que é celebrado e do estado de espírito com que devemos vivê-lo. Isso se faz com as palavras, se a missa for rezada, e também com a melodia do canto gregoriano, se a missa for cantada. Com o introito, percebemos que a missa começa do lado esquerdo do altar. A referência é a cruz e não nós. A missa começa, portanto, do lado menos nobre, chamado também de lado da epístola, em virtude da leitura que se faz daquele lado. O lado da epístola, o lado esquerdo do altar, representa o Antigo Testamento, a sinagoga. A missa começa desse lado porque Cristo veio ao mundo pelo povo judeu, porque Ele começou sua missão pelos judeus. O introito representa, enfim, 3 circunstâncias da vida de Nosso Senhor: sua entrada no mundo pela encarnação, como já mencionamos, mas também sua entrada no cenáculo, para instituir a Eucaristia, que é a missa. Finalmente, sua entrada no Jardim das Oliveiras, para começar seu sacrifício sangrento, que é renovado pela Santa Missa. Após o introito, reza-se o Kyrie. A missa rezada, o sacerdote volta para o meio do altar para rezar o Kyrie. Na missa com canto, ele o recita do lado da epístola. O Kyrie é composto de palavras gregas, resquício de quando a liturgia romana era celebrada em língua grega. É somente a partir do século III ou IV que a língua da liturgia de Roma passa a ser o latim. Todavia, na missa do rito romano tradicional, há palavras em grego, em latim e em hebreu, pois são as 3 línguas consideradas sagradas pela Igreja. São consideradas assim porque são as 3 línguas colocadas por Pilatos no título da cruz de Cristo, com o motivo da condenação dele: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa frase estava nas 3 línguas. Na missa tradicional temos então as 3 línguas: o grego, o Kyrie eleison, o hebreu, o Amém, o Hosana, o Aleluia, o sábado dos santos, e o latim é evidente em toda parte. O Kyrie é muito provavelmente o resto de uma ladainha que se rezava nesse momento, como existe ainda em muitos ritos orientais. Rezamos então Kyrie 3 vezes. 3 vezes Kyrie, 3 vezes Christe, 3 vezes Kyrie. 3 invocações, tendo assim uma significação claramente trinitária, dirigindo-se às 3 pessoas da Santíssima Trindade. Kyrie tem um aspecto penitencial, de súplica, de misericórdia, como é evidente. Diziam os medievais que a tripla invocação, 3 vezes Kyrie, 3 vezes Christe, 3 vezes Kyrie, essa tripla invocação lembra o triplo pecado do qual devemos pedir perdão: o pecado original, o pecado mortal e o pecado venial. Ao todo são então 9 invocações, aludindo também aos 9 coros de anjos que pedem misericórdia para os homens. 3 grupos de invocações que resumem o grito, o clamor por misericórdia das 3 idades da humanidade: antes da lei mosaica, durante a lei mosaica e sob a graça. O clamor para que Cristo nos salve. O Kyrie tem pelo menos 18 melodias para o seu canto, cada uma manifestando um sentimento mais apropriado para o tempo litúrgico que se vive. Assim, prezados católicos, essa primeira parte da missa se revive em
em certo sentido, a súplica dos justos do Antigo Testamento para que Deus envie o Messias. Se revive a entrada de Cristo no mundo, culminando com o seu nascimento, significado e glória que veremos em outra oportunidade. Podemos considerar então a bondade divina que assim amou o mundo ao ponto de entregar seu próprio Filho. Podemos considerar essa bondade e retribuir entregando-nos inteiramente a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manduca verunt, et saturati sunt nimis, et desiderium eorum atulit eis Dominus. Non sunt fraudati a desiderio suo. Nós vos pedimos, ó Deus onipotente, que, tendo recebido o celestial alimento, por ele sejamos protegidos contra todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus, convosco vive e reina, em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Benedicamus